Dizem que as guerras da Idade Média eram silenciosas antes do trovão. Mas quando os cavaleiros começavam a marchar, o mundo tremia. O som não vinha apenas dos gritos de batalha, mas do próprio corpo do guerreiro, envolto em aço, coberto por ferro, arrastando o peso da glória e da morte. O som das armaduras era o prelúdio da guerra, um eco metálico que atravessava vales, aldeias e muralhas. O tilintar das placas, o ranger das juntas, o impacto das espadas. Tudo formava uma sinfonia que misturava medo e poder. Era o som do Império Humano sobre o caos. Por trás de cada armadura havia uma engenharia precisa. Ferreiros moldavam o ferro com fogo, criando placas que não apenas protegiam o corpo, mas falavam uma linguagem própria. Cada movimento produzia um som diferente: o caminhar, o levantar da espada, o fechar do elmo. Era um código sonoro de guerra, um aviso para os vivos e um chamado para os mortos. Nos campos da França, nas cruzadas da Terra Santa e nas guerras entre reinos esquecidos, o som do aço era temido tanto quanto a lâmina. Ele anunciava o inevitável, a aproximação de homens que se tornaram máquinas de guerra muito antes da Era das Máquinas. Para os inimigos, o som das armaduras não era apenas barulho, era um presságio. Um rugido distante que crescia a cada passo até se tornar um trovão humano. Nos campos cobertos de névoa, os ecos metálicos pareciam vir de monstros, não de homens. Era o aço marchando, um som que destruía a coragem antes mesmo que as espadas se cruzassem. O medo começava nos ouvidos. Soldados comuns, vestindo couro ou tecidos simples, ouviam aquele ruído metálico e imaginavam gigantes invencíveis se aproximando. E de certa forma estavam certos. O cavaleiro medieval era o símbolo máximo da guerra. Protegido por camadas de ferro, montado em cavalos cobertos por escamas de metal, avançando como uma muralha viva, o som amplificava sua presença. Cada passo, cada golpe, cada choque entre espadas criava uma sinfonia de destruição, que abalava o chão e os corações. Os cronistas da época diziam que uma carga de cavaleiros soava como 1000 sinos quebrados ao mesmo tempo, uma mistura de glória, terror e fé. Mas o som não afetava apenas os inimigos. Os próprios cavaleiros ouviam seus ecos internos. Dentro da armadura, o ruído era constante, abafado, vibrante, quase sufocante. O som do próprio coração se misturava ao das placas de ferro. Era como lutar dentro de uma catedral feita de aço, onde cada golpe era uma oração ao destino. O som do aço nascia muito antes do campo de batalha, nas forjas escondidas sob o brilho do fogo. Ali, o ferreiro era mais que um artesão, era um alquimista do ruído. Cada martelada, cada dobra, cada mistura de metais definia não apenas a resistência da armadura, mas o timbre que ela teria quando tocada pela guerra. As armaduras francesas, por exemplo, produziam um som mais limpo e agudo. O metal polido vibrava como sinos. Já as italianas tinham tons mais graves, densos, quase melódicos, moldados pelo bronze misturado ao ferro. Na Inglaterra, os cavaleiros preferiam o peso sonoro, um eco rouco e poderoso que parecia anunciar sua presença a quilômetros de distância. O som era parte da identidade do guerreiro. Em algumas cortes, o tilintar da armadura ao caminhar era tão reconhecível quanto o brasão pintado no escudo. O cavaleiro não precisava se apresentar. O som o denunciava. Havia também superstição. Alguns acreditavam que o som de uma nova armadura não deveria ser ouvido antes da batalha, sob pena de trazer má sorte. Outros penduravam pequenos amuletos entre as placas, não para proteção física, mas para mudar o som que ecoava, como se pudessem enganar o destino através do ruído. Com o tempo, o som das forjas se misturou ao das guerras. E os campos da Europa medieval se tornaram palcos de uma orquestra de ferro. Cada golpe um acorde, cada morte uma nota perdida na história. Com o passar dos séculos, o som do aço começou a desaparecer. As forjas silenciaram, e os cavaleiros, antes deuses do campo de batalha, tornaram-se relíquias. A pólvora mudou tudo. A partir do século XVI, uma simples arma de fogo podia atravessar o que antes parecia indestrutível. O aço, antes símbolo de poder, se tornou peso. E o rugido metálico das batalhas foi substituído pelo estrondo seco dos mosquetes.
As armaduras foram penduradas em salões de castelos, como fantasmas imóveis de uma glória passada. Mas mesmo ali, sob a poeira dos séculos, ainda pareciam guardar um som. Quem se aproxima de uma armadura antiga, em um museu, numa cripta ou num corredor esquecido, pode jurar ouvir algo. Um eco distante, um leve tilintar, um murmúrio metálico vindo de dentro. Talvez o espírito do ferro ainda lembre o som das guerras. Talvez o aço, forjado para proteger, ainda sussurre o medo e a coragem que um dia abrigou. Hoje, o som do aço é uma memória, um rugido esquecido, mas não apagado. Ele vive nas lendas, nas músicas e nos filmes que tentam recriar o brilho e o peso daquela era. Porque, no fundo, todo homem ainda escuta esse som. O som da luta, o som da glória, o som do aço. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e um comentário. Qual o próximo tema você gostaria de ver por aqui? Até a próxima!